Glórias a Deus. O Senhor nesse dia tem me inspirado. E eu estou muito feliz porque a palavra falou no meu coração. Eu quero transmitir essa palavra para você, meu querido, minha querida, para que você saia daqui também da forma que eu estou. Eu estou muito feliz com o Senhor. Por quê? Porque Deus ele tem se mostrado presente em todos os momentos, em todos os instantes. Nós temos vivenciado alguns momentos difíceis esses últimos meses, não é verdade? Os momentos assim bem, não é? Só o Senhor na causa, é ou não é? Eu estava conversando antes do culto com o diácono Paulo Sarto a respeito disso. Esses últimos 2 meses foram 2 meses assim muito árduos. Foram 2 meses assim de muita luta, de muita provação, certo? De muitas dificuldades. Mas eu quero transmitir uma palavra, a palavra que o Senhor trouxe para o meu coração, uma palavra de conforto para o meu coração. E eu me sinto assim, eu me sinto privilegiado, queridos, porque Deus ele sempre traz uma palavra assim para o meu coração, porque Deus conhece o meu coração. Glória a Deus. Deus conhece o meu coração, Deus sabe qual é a intenção do meu coração. Aleluia, Senhor. Não é? Então é uma coisa que a palavra de Deus diz, é que tudo, não é? Tudo contribui para aqueles que amam e servem ao Senhor. Tudo contribui. Deus é capaz de converter até as maldições em bênçãos, porque é servo. E o servo se mostra como? O servo se mostra na sua integridade íntima com Deus. Deus sabe das minhas limitações, Deus sabe que eu sou pecador. Mas também uma coisa que arde no meu coração é o desejo de fazer a obra. É o desejo de que o projeto Semear seja um local de referência para que as pessoas se encontrem com Ele. Eu desejo arduamente no coração de ver o projeto Semear recebendo pessoas e essas pessoas reconhecendo que Cristo é o único caminho. Esses últimos 2 meses foram 2 meses assim de muita dificuldade, de choro inclusive, não é? De angústia, de aperto no coração, algumas noites sem dormir. Eu não sei como foi com você, mas eu sei que eu já sei que com algumas pessoas também foi. Mas essa palavra aqui marcou para mim o término desse momento difícil. Aleluia. Se esses 2 meses no eletrocardiograma nós passamos lá embaixo, já está na hora de passar um dedinho lá em cima, sabendo que depois vai vir o momento de voltar lá para baixo. Mas o alívio ele vem, sim ou não? Sim. Diga, o alívio vem. Amém, queridos? Amém. O tema da mensagem parece que não tem nada a ver com o que eu estou introduzindo nessa hora. O tema da mensagem é: até os animais glorificarão o Senhor. Aleluia. Parece que não tem nada a ver, né? Só parece. No final da história você vai entender. Diga assim: até os animais glorificarão o Senhor. Eu dei esse tema, querido, justamente para gerar uma curiosidade em você e para você ficar ligadinho, prestando atenção, porque essa palavra, querido, é uma palavra reveladora. É uma palavra de revelação, porque Deus usa o profeta Isaías para transmitir essa mensagem para o seu povo, tá? Isaías é um profeta, e tudo aquilo que o profeta transmite é com a intenção de trazer um recado de Deus. E o recado do Senhor, às vezes vem por uma figura de linguagem, tá? Às vezes vem, né, de uma forma ilustrativa. Jesus Cristo ele se utilizou dessa figura de linguagem através das parábolas. Jesus ele é maravilhoso que ele nos mostra como Deus é inteligente a ponto de dar para nós o ensinamento usando a figura para que não seja muito pesado, tá certo? Mas existe também, queridos, além da forma ilustrativa da palavra, para aplicar uma doutrina pesada, Deus usa também das figuras para que a gente gere no nosso coração e a gente tenha interesse de pesquisar, porque existem bênçãos através das figuras também. E aqui nesse texto eu quero convidar você para abrir Isaías, no capítulo 43. Nos versículos que nós estaremos lendo, existe uma figura de linguagem. E nessa figura de linguagem,
Deus mostra o quão maravilhoso Ele é para com o seu povo. E eu quero compartilhar essa figura com você. A princípio aí, abre Isaías, no capítulo de número 43. Nós estaremos fazendo menção dos versículos 20 e 21. Isaías, capítulo 43, versículos 20 e 21. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Isaías, capítulo 43, versículos 20 e 21, dizem assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Está aí um texto que parece que não tem nada de muito especial, porque todos nós sabemos que Deus promete cuidar do seu povo, sim ou não? Sim. Deus promete cuidar daqueles que creem nele e que entregam sua vida para ele. Deus promete alimentar, Deus promete vestir, Deus promete abater o inimigo, Deus promete provisão e cuidado, Deus promete para nós que nós teremos uma vida privilegiada nessa terra. Deus fala inclusive que 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Deus está dizendo que Ele vai ser conosco a ponto de que o mal não virá sobre nós, virá sobre a humanidade, mas sobre o seu povo não. É um texto que parece que não tem nada de muito profundo, mas o Senhor de uma forma reveladora falou ao meu coração, e é justamente isso que eu quero transmitir para você. O versículo 20 começa dizendo assim, ó: os animais do campo me glorificarão. Depois dessa vírgula, o texto diz assim: os chacais e os filhotes de avestruzes também o glorificarão. É isso que o texto está querendo dizer. E eu quero parar um pouquinho aqui para falar justamente sobre os chacais e os avestruzes. Para quem não sabe o que é um chacal é um animal noturno, tá? De habitação do deserto. Os chacais moram no deserto, tá? Mas eles só saem à noite. Tá? Um chacal é parecido com um lobo, um cachorro. Tá certo? E o que é interessante nos chacais é que os chacais se alimentam de cadáveres. Os chacais se alimentam do que está morto. Quem está entendendo? No deserto, durante o dia, é que acontece, tá? De um animal ou um ser humano ficar debilitado. Porque no deserto acaba a água, acaba a comida, o sol vem impiedoso, não é? Porque o sol vem justamente para debilitar. E essa pessoa normalmente que está assim, ao léu, no deserto, está perdido no deserto, cai debilitado e não demora muito para a desidratação tomar conta e essa pessoa perderá. É exatamente dessas situações que o chacal se beneficia. Porque pensa, queridos, no deserto só há areia. O nome está dizendo deserto. Não existe recursos naturais, não existe facilidade de alimentação, entende? E esses chacais prevalecem e dominam a região desértica, se alimentando, tá, do que está morto. Quem está entendendo até aí? Amém. O interessante é que a Bíblia fala sobre chacais em vários momentos. Mas em especial eu quero mencionar o Salmo 63, o versículo 10, porque é um salmo de Davi. E Davi, falando sobre os seus inimigos, nesse salmo, ele menciona os chacais. Que coisa interessante. Salmo 63, o versículo 10,
Davi fala assim dos seus inimigos, olha: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O que Davi está dizendo e profetizando até? Que os seus inimigos, porque Davi lutava as guerras de Deus, então ele está falando dos inimigos, aqueles que não lutam as guerras de Deus, e ele está dizendo que viriam esses inimigos a ser, transpassados por espadas, e aí passariam a ser pasto de chacais, ou seja, alimento para os chacais. Seriam mortos e os chacais se alimentariam dessas pessoas más que foram mortas pelo fio da espada. Você entende aí a ilustração que Davi faz em relação aos chacais? O texto é curioso e intrigante. Deus é maravilhoso, queridos. Mas tenha só um pouquinho de paciência, que você vai entender o que Deus está querendo dizer para você nessa noite. Além dos chacais, que vocês já entenderam o que é, o texto também fala dos filhotes de avestruzes. No deserto, lá da Palestina, existem avestruzes. Tá? E só por curiosidade, para que você entenda sobre o avestruz, eu acredito que todo mundo sabe o que é um avestruz. O avestruz ele chega a 2,5 metros de altura. Tá? E o avestruz é meio de transporte em alguns países aí, inclusive na África. Tá? O avestruz ele chega a 2,5 metros de altura. Um ovo de avestruz representa 24 ovos de galinha. Pensou no tamanho? Né? Imagina um omelete com ovo de avestruz? Dá para a gente fazer um jantar para a igreja, é ou não é? Uma fatiazinha do tamanho da pizza para cada um. É ou não é? E um baião. Fica bacana. Por que vocês não pensam, em vez de criar galinha, criar avestruz? Não é? Por que o povo o brasileiro não para pensar, não é? Pois é. O que acontece, queridos? Que o texto está falando assim, olha: os animais do campo me glorificarão. E quem vai glorificar também? Os chacais, esses que se alimentam de cadáveres. E os filhotes de avestruzes também vão glorificar o Senhor. Poxa, por que fala sobre os filhotes de avestruz? Não está falando do avestruz, está falando dos filhotes de avestruz. É porque existe um negócio interessante sobre os avestruz, tá? Que, antes de qualquer coisa, vamos comprovar que eles habitam mesmo no deserto. Jó capítulo 30, versículo 29. Jó exemplifica a situação que ele está vivendo. Jó não passou um momento muito fácil, passou? A situação de Jó foi meio difícil, foi doída, sofrida, não é? E solitária. Agora Jó, no capítulo 30, versículo 29, Jó diz assim, olha, na sua situação ali, né, de muita dificuldade, ele diz: sou irmão de chacais e companheiro de avestruzes. Sabe o que Jó está dizendo? Eu me sinto como se eu estivesse no deserto. Você está entendendo a figura de linguagem que é? Ele está dizendo: eu estou me sentindo no deserto, me sentindo só, me sentindo sem recursos, me sentindo debilitado, tá? E vejo se aproximar de mim os chacais. Sabe por quê? Porque ele está vendo a sua morte. Quem está entendendo aí a palavra? Engraçado, parece só coisa ruim, né? E aí quando Jó ele menciona sobre os chacais, ele diz assim: sou irmão de chacais e companheiro de avestruzes. Aqui é a prova de que também os avestruzes habitam no deserto. Tem uma coisa sobre os avestruzes também muito curiosa, é que o avestruz emite um som. E esse som para a região da Palestina é como um som de um grande pranto, de um grande choro, de um grande lamento. E tem um profeta que fala sobre o canto dos avestruzes. Tá? O profeta Miqueias, no capítulo 1, do versículo 8, o profeta Miqueias
capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruz. Entende aí o que ele faz? Ele pega o canto, o uivo, o barulho emitido pelos chacais e pelos avestruzes, e ele diz que aquilo ali é como um lamento. O som é como um lamento, e ele diz que está se sentindo como um chacal e um avestruz se lamentando. Por que essa gente olha para os chacais e olha para os avestruzes como animais sofredores? E agora eu quero descortinar isso para você. Pensa que não é todo mundo que morre no deserto o tempo todo? Você já imaginou que o chacal precisa de alguma coisa morta para comer? E aí que não aparece coisa morta para comer o tempo todo? E passam dias sem comer nada. Certamente vão chorar. Sim ou não? Eles uivam pela noite por não ter alimento. Um choro incessante durante a noite por não ter encontrado nada para comer. Quando o texto fala a respeito dos filhotes de avestruz, eu quero trazer à tona aqui o texto que se encontra em Jó, no capítulo 39, livro de Jó, capítulo 39, o versículo a partir do 13, você vai entender o porquê que Deus menciona os filhotes de avestruz. Nós já entendemos o porquê que sofrem e choram os chacais, não é isso? Nós vamos entender agora porquê que choram e sofrem os filhotes de avestruz. O texto diz assim, Jó, capítulo 39, a partir do versículo 13. Diz assim o texto: o avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? É uma pergunta. Deus está perguntando para Jó: o avestruz bate a asa feliz, mas essa felicidade é de bondade? Vamos ver o que Deus continua dizendo? Ele diz assim, 14: ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-lo os animais do campo. Deixa eu explicar até aí. Deus está perguntando assim: os avestruzes batem as suas asas, mas de bondade? E ele está querendo dizer aqui no segundo versículo que não. Porque a mãe avestruz, ela deixa o seu ovo na areia do deserto e vai embora. Sabe quem choca o ovo do avestruz? É a areia quente. É a areia quente que choca o ovo de avestruz. O versículo 16 diz assim: trata, está falando do avestruz, trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo. Quando Deus pergunta no versículo 13, é de bondade que o avestruz bate as asas? E ele explica que não. Porque de bondade não há nada no avestruz. O avestruz fêmea deixa o ovo na areia. Quem vai chocar esse ovo é a areia quente do deserto. Ela vai tratar esse filhote como se não fosse seu. É assim que está dizendo o texto, não é isso? Vai tratar com dureza. O versículo 16 ainda diz assim: mas mesmo assim esse avestruz fica tranquilo. Entende por que Deus diz que não é de bondade que batem as asas? Mas o versículo 17 diz assim: porque o Senhor lhe negou sabedoria. Olha o que Deus está dizendo. É que nós temos sabedoria. E quantas mães na humanidade fazem isso com seus filhos? Deus está dizendo aqui na sua palavra
A avestruz não é boa não por fazer isso. Mas a avestruz não tem sabedoria. E quantas mães de seres humanos pegam seus filhos e colocam em lata de lixo? Quantas mães pegam seus filhos e jogam dentro de um vaso sanitário? Vocês entendem o que está dizendo aqui o Senhor? Versículo 17 diz: porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. O 18 diz: mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. O avestruz corre mais rápido que um cavalo e é capaz de rir do cavalo e do cavaleiro. Sabe o que Deus está dizendo? Está mostrando os defeitos, mas as qualidades de um avestruz. Deus está dizendo para nós, através dessa figura de linguagem, que Ele olha para os nossos defeitos, mas considera as nossas qualidades. Ele sabe que a gente é falho, mas sabe do nosso potencial. Ele sabe que a gente é pequeno, mas Ele é poderoso para fazer da gente grande. Ele sabe que nós somos debilitados, mas nós somos a igreja dele. Vamos entender a palavra de Isaías? Vamos voltar lá para Isaías. Quando Deus usa Isaías para falar: os animais do campo me glorificarão. E ele cita em especial os chacais e os filhotes de avestruzes. Os chacais nós já entendemos porque não tem alimento, não tem comida para eles. E eles choram durante a noite. Mas por que o texto fala dos filhotes de avestruzes? Porque os filhotes de avestruzes, quando eles conseguem quebrar a casca do ovo, eles não veem a sua mãe. Não tem como uma galinha, como um passarinho, uma mãe que vai buscar alimento e colocar no seu bico. Quem está entendendo? Os filhotes de avestruzes, quando quebram o ovo, se deparam com o sol escaldante, na areia do deserto. Não tem carinho de mãe, não tem a atenção de mãe, não tem os cuidados de mãe, e vai ter que aprender por si só, queridos, a sobreviver. Por que Deus cita os filhotes de avestruzes? Porque os filhotes de avestruzes são uma criação de Deus das mais sofridas da terra. Você já pensou um recém-nascido ter que se virar sozinho? E você entende que muitos desses filhotes de avestruzes não sobrevivem e eles passam a ser alimento de? Você está entendendo? A dureza do deserto, não é? Mas olha o texto profético que Deus menciona aqui. Isso me emociona, porque Deus é surpreendente. Ele diz assim: os animais do campo me glorificarão. E ele diz, inclusive os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no ermo. Deus está dizendo que Ele vai fazer do deserto um rio. Você imagina a alegria do chacal ter alimento para comer durante as noites. Você imagina a alegria do filhote de avestruz nascer, quebrar o ovo, a casca do ovo, e encontrar fácil alimento para comer. Deus está dizendo que vai fazer isso. Ele vai pôr água no deserto. Ele vai transformar o deserto num rio de água potável. Que esses animais o glorificarão. Mas sabe por que Deus vai fazer isso, meu querido e minha querida? O texto diz: porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele não está preocupado com os chacais, não está preocupado com os filhotes de avestruzes. Deus está dizendo que porque Ele tem uma aliança conosco, Ele vai transformar o deserto num rio, a ponto desses animais serem beneficiados também. Aleluia.
E o texto continua dizendo assim, olha, porém, água no deserto e rio no ermo para dar de beber ao meu povo. Deus não vai fazer esse milagre para dar de beber aos chacais, nem para dar de beber aos avestruzes. Ele está dizendo que eu vou fazer um milagre para dar de beber ao meu povo. E ele diz assim, olha, o meu escolhido. Versículo 21 diz, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Não sei se você entendeu. Mas sabe o que Deus está dizendo? Que quando Ele fizer a obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas, até os animais que estiverem ao nosso redor vão glorificar o nome de Deus. Quando o Senhor realizar as suas promessas nas nossas vidas, até os chacais e os filhotes de avestruzes vão celebrar a Deus, porque a bênção vai ser para eles também. Aleluia. Sabe o que Deus está prometendo para mim e para você, queridos? Que a bênção que recair sobre nós vai abençoar aquelas pessoas mais que são parentes nossos. Quando a bênção recair sobre as nossas vidas, até aqueles parentes nossos que não são muito bonzinhos serão alcançados e glorificarão o Senhor. Aquele vizinho que quis cortar a tua cabeça será abençoado a ponto de glorificar o nome do Senhor. Sabe o tamanho que a promessa de Deus tem para nós? É a nível, queridos, de que não seja só nossa. Deus vai criar um raio de ação em torno de nós, que a bênção que vier sobre nós alcançará muita gente ao nosso redor. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero concluir essa mensagem com o seguinte conselho: não tenha um coração egoísta. Não tenha um coração centralizador, dizendo é a minha bênção. A bênção é do Senhor, concedida a nós, para que a gente possa administrar para outras pessoas. Para você que não tem muito recurso e tem vontade de ter um cachorrinho e não tem porque não tem condições de comprar ração, Deus vai te abençoar. E você vai poder ter o seu cachorrinho e vai poder comprar ração prêmio do seu cachorro, porque até ele será abençoado pelas tuas bênçãos. Receba essa palavra no